Nós vamos abrir a Bíblia nesse momento em 1 Samuel, primeiro livro aí de Samuel, no capítulo 3, verso 18, a parte B do versículo. 1 Samuel 3, verso 18, a parte B do versículo. Nós leremos só a parte B do verso, que diz o seguinte: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Eu vou ler novamente. Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Nós estaremos orando e pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações nesse momento. Pai, nós te engrandecemos mais uma vez e colocamos a nossa vida perante o Senhor e te pedimos, ó Deus, que assim como essa palavra de Samuel aos nossos corações, ó Pai, nessa manhã, declara que ao Senhor pertence o querer e o parecer, nós também nos colocamos assim diante do Senhor. Que a tua vontade seja feita, que assim como o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele disse que a tua palavra era o melhor para a vida dele, que nós também possamos ter o mesmo pensamento agora, de nos colocarmos diante de ti e entender a tua vontade, a tua palavra, nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós vamos ver aqui nesse texto e nesse sermão, um quadro familiar, onde não houve um fim tão positivo, onde o fim dessa família não foi um fim de tanto sucesso assim. Aliás, sucesso é uma palavra que hoje nós temos como prioridade na vida, seja no casamento, seja no ministério, seja no trabalho, seja nos estudos. Nós queremos ter sucesso, nós lutamos para ter sucesso em tudo que fazemos, mas a família que vamos avaliar nessa noite para tirar as lições para as nossas vidas, não foi uma família de tanto sucesso assim, mas contrariando isso, era uma família liderada e dirigida por um grande sacerdote, o sacerdote Eli. Mas ele foi um homem que falhou na sua mais importante missão. Se nós pensamos que a missão mais importante para a gente é a nossa empresa, é a igreja que nós dirigimos, é o comércio que nós então fazemos a gestão, é o emprego que nós então desenvolvemos, nós estamos totalmente enganados. Existe uma missão, talvez seja a mais difícil do homem executar neste mundo, mas é a principal missão para a sua vida. E a nossa principal missão é a família, é a preservação da família após a sua constituição, é a manutenção da família nos princípios éticos, morais, cristãos, e essa é a grande missão para todos nós. Meus queridos, em 2012 foi feita uma grande pesquisa em todo o universo e nós temos alguns números que nos assustam. Claro que hoje esses números estão bem mais avançados, mas são as informações mais recentes que nós temos de uma grande pesquisa. E alguns números eu quero ler para você. Olha, o índice de divórcio chegava naquele tempo a 50% em alguns países. De cada 100 casamentos, a gente está falando que 50 eram desfeitos. A infidelidade conjugal estava se tornando epidemia perigosa e com certeza avançou. Em 2001, lá no relatório sobre família, foi constatado que 75% dos maridos e 63% das mulheres eram infiéis aos seus cônjuges. Uma pesquisa ali realizada recentemente naquela época, com 3.600.000 crianças, concluiu que 14% dessas crianças são filhos de pais solteiros e 40% viveram em um lar de pais separados antes de atingirem 18 anos de idade. Olha que os números. E aí nos últimos 30 anos, os números de pais solteiros cresceram 450%. A pornografia escraviza hoje mais de 30% da população. A homossexualidade estava ultrapassando a fronteira dos 10% da população. Os pais estão cada vez mais ocupados, os filhos cada vez mais distantes de um relacionamento estável com a família.
e a gente está assistindo, talvez de camarote, a morte do diálogo da família. E a família de Eli aqui é um grande exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo, mas ela desintegrou-se ao passar do tempo. Eli era um grande homem, mas fracassou como pai. Eli era famoso fora dos portões, mas um perdedor dentro da sua própria casa. Eli cuidava dos outros, mas esqueceu de cuidar dos seus. Essa mensagem é um alerta para as nossas vidas, pois nós temos algo a priorizar, nós temos uma família a cuidar. Deus nos deu uma família. Você pode dizer: pastor, mas eu sou solteiro, eu não tenho família ainda. Talvez essa palavra sirva para mim daqui a algum tempo. Não, todos nós estamos dentro de um contexto familiar. Se você ainda não tem uma esposa, se você ainda não tem um esposo para cuidar, se você ainda não tem filhos, você está dentro de um contexto. Você tem pais, você tem tios, você tem avós, você tem irmãos, sobrinhos, primos, e esse contexto familiar é a sua família neste momento, e ela precisa ser preservada. E este contexto que você tem hoje é justamente o laboratório que você precisa para treinar, para colocar suas habilidades em evidências, para quando você vier a construir, a constituir a sua própria família. Eli tinha tudo para ser um grande pai. E a gente vai ver aqui 4 fatos que podem ser descartados sobre Eli. Primeiro, ele tinha uma posição muito respeitada. Olha as características desse sacerdote. A gente vai ver no capítulo 4, no verso 18, que ele tinha aqui uma posição muito destacada. Lá no finalzinho do versículo 18 vai dizer: ele liderou Israel durante 40 anos. Ele ocupava aqui função que exigia muito do seu tempo. Ele era sacerdote, mas também ele era juiz sobre Israel. As funções desse homem eram funções muito importantes, que exigia muito das suas habilidades, muito do seu pensamento, muito da sua expertise. Era um homem que dedicava muito tempo aos outros, àquela nação, a julgar questões. Era sacerdote, levava as questões e as orações, o clamor do povo a Deus. Ele manteve uma posição respeitável por todo esse tempo, durante 40 anos. Ele era um homem muito ocupado com seus negócios. Segundo, ele também era um homem crente. Olha o que diz no mesmo livro, capítulo 2, versículo 11. Então Elcana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. A gente precisa lembrar que Samuel foi trabalhado aqui, o profeta Samuel foi trabalhado pelo sacerdote Eli. Esse homem que nós estamos analisando como pai, como aquele que constituiu uma família, mas que não teve um final tão positivo na suma casa, foi o homem que discipulou Samuel, que se tornou um grande profeta. E aí eu quero dizer para você que Eli aqui era homem de uma posição muito respeitada. Ele também era um crente, era um homem que cria em Deus, era um sacerdote, cuidava da casa do Senhor, mas infelizmente deixou de cuidar da sua própria casa. Ele era um sacerdote, ele representava o povo diante de Deus, mas ele não estava representando a sua família diante de Deus. Eu quero dizer algo para você aqui, meu irmão, que você que é pai, você que é mãe, você é sacerdote sobre a sua casa. A responsabilidade de educar, de orientar, de cuidar dos filhos nos caminhos do Senhor é sua, pai, é sua, mãe, não é de outra pessoa. Não transfira essa responsabilidade para ninguém, mas cuide dos seus. Talvez se Elcana tivesse cuidado do seu filho, ele, talvez sobrasse mais um pouco de espaço na sua agenda para ele cuidar dos seus filhos. Terceiro, Eli era um homem espiritualmente sensível. Olha o capítulo 3, versos 8 e 9. O Senhor chamou pela terceira vez e ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino.
O texto diz que Eli percebeu que aquela inquietude de Samuel para ir até ele 3 vezes na noite, claro que algo estava acontecendo, e Eli já sabia, porque Eli conhecia e sentia a presença de Deus pela sua sensibilidade. E quarto, Eli era um líder estável em seu trabalho. Não é à toa que Eli ficou 40 anos como sacerdote e como juiz de um povo. Ele tinha estabilidade no que fazia. Não é aquele que passa um ano em um lugar e já fica doidinho para ir embora. Eli tinha planos, tinha estabilidade, ele tinha força para vencer os seus obstáculos, as suas dificuldades. Mas vamos falar um pouco sobre os filhos de Eli. Filhos que tinham tudo para ser bênçãos. Eli tinha 2 filhos que tinham, claro, tudo para dar continuidade ao seu ministério, ao seu sacerdócio. Eli tinha 2 filhos que estavam ali com ele, caminhando ao seu lado. Mas nós vamos perceber o que é que acontece nesses 3 capítulos primeiros, né? Os filhos de Eli aí, o Ofni e o Finéias. Olha só, eles tinham um pai crente. Os filhos, o Ofni e o Finéias, tinham um pai crente, que era o Elias. Eles tinham um pai que era líder e era experiente, ou seja, tinha tudo para aprender com seu pai, concordam? Eles nasceram numa família sacerdotal e eles cresceram num ambiente sagrado. Olha que contexto maravilhoso para se transformar em 2 homens de Deus. Eles mesmos eram sacerdotes do Senhor. Vamos ver o Samuel capítulo 1, verso 3. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Eli era sacerdote e os seus filhos também eram sacerdotes do Senhor. Mas eles eram sacerdotes, mas eram absolutamente profanos. Eles não criam em Deus, eles tinham um pai crente. Eles estavam no contexto da adoração, eles viviam no templo, eles viviam numa atmosfera de adoração ao Senhor, mas infelizmente eles não adoravam esse Senhor. O capítulo 2, verso 12, vai deixar isso bem claro. Os filhos de Eli eram ímpios, olha o que diz aí, não se importavam com o Senhor. Eles ouviam seu pai falar desse Senhor em todo o tempo, mas eles, na condição de filhos, não honravam o seu pai, dando honras a Deus. Eles eram ímpios, eram pecadores, estavam afastados da presença, do convívio, deste amor para com Deus que Eli tinha. Eles eram sacerdotes, mas eles desprezavam o culto divino. Capítulo 2, verso 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Parece que porque o seu pai era um grande sacerdote, era um juiz em Israel, eles estavam cobertos, eles estavam protegidos, eles estavam numa fortaleza porque o pai era sacerdote. Não, porque Deus se agrada do pai não quer dizer que os filhos são transformados. Filho de crente não é crentinho. Nós precisamos entender que os nossos filhos precisam aprender a servir, a adorar, a bendizer e a respeitar o nosso Deus, o nosso Senhor. E é função nossa ensinar. Não deixe para que os seus filhos aprendam quando eles crescerem. Talvez eles possam se transformar num Ofni e num Finéias. Não deixe para quando os seus filhos desenvolverem as suas faculdades intelectuais, para que eles decidam servir ou não a Deus. Nós somos pais e a responsabilidade de ensiná-los é nossa. Eles também eram sacerdotes, mas viviam escandalosamente na imoralidade. Capítulo 2, verso 22, mais informações desses 2 homens ímpios. Olha o que diz. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha que coisa.
o local sagrado. Mas esses homens, filhos de um grande sacerdote, também sacerdotes, eles estavam ali exercendo imoralidade sexual, se prostituindo, profanando o nome de Deus no próprio templo. E a gente vai perceber que as consequências de tudo isso não são boas. Vamos ainda ler a partir do verso 23. Por isso lhe perguntou: por que vocês fazem estas coisas? Eli e os filhos aqui num papo, hora da repreensão, vamos ver o que acontece. De todo o povo eu ouço respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por eles? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Presta atenção em que situação a família de Eli está se transformando. Presta atenção como eles estão vivendo. Presta atenção, meu querido, que situação. Tem momentos que não basta só uma repreensão. Tem momentos que não basta só chamar a atenção. Há momentos que é preciso punição. Há momentos que é preciso o castigo. Os pecados dos líderes são mais graves, mais hipócritas e mais danosos. Mais graves porque eles pecam contra um maior conhecimento. Mais hipócritas porque eles combatem aquilo que praticam. E mais danoso porque os pecados do mestre são os mestres do pecado. Olha que interessante. Infelizmente, queridos, nós sabemos que diante de Deus não há pecado grande nem pequeno. Mas quando os líderes pecam, o efeito da devastação do evangelho é maior. Quando os líderes erram, o descrédito pelo poder do evangelho é maior. E você pode estar dizendo: é verdade, quando o pastor peca é assim, é verdade, quando o meu líder de PGM peca é desse jeito. Mas nós estamos falando de um pai, nós estamos falando de um líder familiar. E quando eu, pai, você mãe, vocês erram, eu erro, nós estamos agravando a situação da nossa família mais ainda, porque é o exemplo que está falhando, é o exemplo que está indo por água abaixo, e os nossos filhos não terão mais norte para se encontrarem, porque o maior exemplo para eles, o pai ou a mãe, esse exemplo está perdido. Charles Spurgeon diz que não há um maior instrumento do diabo dentro da igreja do que um ministro ímpio e impuro. É o xeque-mate, é a figura do líder destruída. Eles eram sacerdotes, mas não ouviam conselhos nem advertências. A gente viu nesses versos aí que Eli chamou seus filhos para uma conversa. Se houvesse respeito dos seus filhos para com Eli, quando Eli fala: meus filhos, o povo está sabendo, o nome do Senhor está sendo escandalizado, escarnecido, para com isso, vocês estão fazendo besteira, vocês estão abordando as mulheres aqui na entrada da tenda do encontro, no lugar consagrado à presença de Deus, e vocês estão tendo relações sexuais, fazendo aqui imoralidades sexuais em local sagrado, vocês estão pegando as ofertas que o povo tem trazido para o Senhor, está tomando posse disso, estão escarnecendo, abram o olho, parem com isso. Eli podia até apelar e dizer: olha, eu vou morrer daqui a pouco, vocês é que vão assumir isso aqui, tenham consciência disso. Mas são palavras ao vento, foram palavras jogadas, advertidas, mas que não foram punidas. Eles não honravam nem a Eli nem a Deus. O pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Filhos rebeldes são a vergonha dos pais, pode crer. Mas há alguns pontos que eu também destaco aqui sobre o fracasso de Eli. Não podemos dizer que a culpa foi somente dos filhos, mas aqui teve um grave erro do pai, teve um grave erro do sacerdote Eli.
Talvez baseado em textos assim, baseado na vida, o apóstolo Paulo, quando escreve ao pastor Timóteo, dá as suas recomendações para Timóteo. Ele diz: olha, governe bem tua casa, pois se você não governar bem a sua casa, você não poderá governar bem a casa do Senhor. Ou seja, a nossa casa é modelo para o governo da casa do Senhor. Mas vamos ver essas características aqui, esses pontos de fracasso de Eli. Em primeiro lugar, ele foi um pai ausente, que não tinha tempo para os filhos. Quando a gente vê aqui no versículo 18 do capítulo 4, que Eli, há 40 anos ele servia ao povo, né, no templo, ele sendo juiz em Israel, ele sendo sacerdote sobre Israel, a gente entende que Eli destinava todo o seu tempo para isso. Sabe aquela pessoa que vai trabalhar, não tem com quem deixar os filhos e leva, quando o patrão permite? É mais ou menos isso. Eli vivia no templo, pois era o sacerdócio, o povo não tinha acesso a Deus, tinha que ir ao templo para falar com Deus. Aliás, hoje muitas igrejas aí estão abrindo com esse pensamento e dizendo que não pode cultuar, mas o templo tem que estar aberto, porque a igreja do Senhor precisa ser encontrada, e aí eles precisam ir até um espaço físico chamado templo, para poder orar, pedir um aconselhamento pastoral e outras coisas. Mas nós sabemos que a igreja está espalhada em todos os lugares, na minha vida e na sua vida. Mas era um pai ausente, porque ele dedicou todo o seu tempo para a casa do sacerdócio. Não vou nem dizer a casa de Deus, mas a casa do sacerdócio. E ele esqueceu dos seus filhos. Ele sempre esteve muito ocupado cuidando dos filhos dos outros, cuidando das questões familiares alheias, e as suas não. Os outros pais podiam sempre contar para os filhos as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, ensinar aí o Pentateuco, as histórias do povo de Deus, mas Eli estava assoberbado com muitas outras coisas e não tinha tempo para os filhos. Hófni e Finéias não tinham um pai disponível. Tinha um pai cheio de status, respeitado em todo o povo, mas não tinha um pai disponível para eles. Felizmente, queridos, o diálogo em muitas famílias tem terminado. Os pais não têm mais tempo para os seus filhos quando os seus filhos o requerem. Quando os filhos são pequenos, eles querem todo o tempo com os pais. Querem brincar de boneca com o pai, brincar de bola com o pai, de casinha com o pai, disso, daquilo com o pai, e o pai acha que é besteira. E ele deixa os seus filhos de lado. Mas os seus filhos vão crescer, e vai chegar um dia que os seus pais querem agora a atenção dos seus filhos. E os seus filhos vão dizer: não, agora você é um retardado aí, ó, você é um pré-histórico, você é um antigo, eu agora preciso ter contato com outras pessoas. E eles vão ficar ali, ó, ansiosos, doidos de vontade para ter tempo com seus filhos, e não terão. Pai e mãe, é hora de conquistar seus filhos. Ah, pastor, mas só tem 2 anos. Conquiste com as armas que você tem. Mas só tem 3 anos, é lá mesmo com lápis de cor, deitado no chão e fazendo desenho no papel em branco. É dessa forma que a gente conquista a atenção dos filhos, para que lá na frente ele nos dê atenção nas coisas mais importantes. Lá na frente você vai dizer: ah, mas meu filho não conversa comigo sobre namorada, minha filha não conversou comigo sobre o namorado, meus filhos não conversam comigo sobre as mais importantes decisões. Conversa com todo mundo, menos comigo. Por que será? Será que a abertura foi feita? Será que o vínculo de confiança foi feito em toda a sua vida? Não adianta exigir agora algo que você não investiu. Não adianta você querer lucrar de algo que você não fez. Não adianta querer colher algo que você não plantou. É preciso plantar. Ao longo da vida, os filhos se analisam. Eles vencem alguns traumas. Eles vencem algumas dificuldades que os pais deixaram lá atrás, e conseguem reatar com seus pais, porque eles se superaram, mas não por consequência de uma atitude, de um investimento de confiança dos seus pais. Em segundo lugar,
Eli foi um pai omisso, que não abriu os olhos para ver os sinais de perigo dentro do seu lar. Olha lá, vamos ver esse texto que é importante. A omissão aqui de Eli. Capítulo 2, versos 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam, e todo Israel, que eles se deitavam com as mulheres que serviam à entrada do templo. Eli soube do que aconteceu. Eli teve conhecimento. Olha o verso 29. Porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação. Aqui um profeta entra na presença de Eli para adverti-lo pela palavra de Deus. Porque você honra seus filhos, olha que interessante, mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. O verso 30 vai dizer: portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara, olha bem, prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor declara, longe de mim, olha Deus rompendo uma promessa com Eli, longe de mim tal coisa, eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da sua família, e a família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação, embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada, e todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. Veja o verso 34. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você, os dois morrerão no mesmo dia. Palavras tristes, angustiantes, Eli ouve naquele momento da boca daquele homem de Deus. Palavras de sanção, palavras de definição, é um proclamar de sentença na vida de Elias, pela forma que ele agiu para com seus filhos. Meu querido, não vacile, não descanse com seus filhos, esteja atento o tempo todo para com seus filhos. Não permitam que eles sejam destruídos pela sua ausência, pela sua omissão. Seja pai, seja mãe dos seus filhos. Cuide, honre, para que amanhã você não tenha a tristeza de Eli em ouvir essa profecia que os seus filhos morreriam e que a sua linhagem seria destruída. Mas que amanhã vocês tenham alegria em ver os seus filhos no altar do Senhor e dizer: eu também contribuí para isso, eu vigiei, eu não vacilei, eu orei por eles, eu fui amigo deles, eu agi na vida deles para que eles estivessem em Cristo. Terceiro, ele foi um pai bonachão. O verso 29, a parte B do capítulo 2. Para que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus, ao permitir que eles continuassem na prática de todos esses pecados no exercício do sacerdote. Eli era o sacerdote principal daquele templo. Ele podia dizer: olha, a partir de hoje vocês estão afastados das funções de vocês. A partir de hoje vocês estão disciplinados, estão longe do exercício do sacerdócio. Eli deveria dizer: vocês não têm moral nenhuma para continuar exercendo o sacerdócio aqui nesse lugar. Vocês são glutões, vocês são ladrões, vocês roubam as ofertas que são destinadas ao Senhor. Antes que se asse a carne e que o cheiro suave chegue aos céus, vocês metem o garfo de 3 dentes e comem esta carne cozida, coisa que era uma agressão a Deus, ao Senhor naquele tempo. Mas vocês estão fazendo isso. Eu vou afastar vocês de suas funções, eu vou tirar vocês do sacerdócio. Mas Eli não faz isso.
Eli mantém os seus filhos ali, com advertência. Sabe aquele pai que fica, menino, não mexe, o menino mexendo. Menino, sai daí, e aí ele bota atenção em outra coisa. Menino, eu já te disse para sair daí, até que o menino se acaba lá, se destrói. A atenção é para outras coisas e não para o menino. A atenção de Eli estava para outras coisas e não para os seus filhos. O rei Davi também não tinha coragem de confrontar os seus filhos e os perdeu. Hoje, há filhos aí mandando nos pais, esses pais bonachão, palavra até bonitinha, né? Pai frouxo. Esses pais frouxos, que os filhos deitam e rolam, faz o que bem quer, são eles que dão as ordens, são eles que determinam. Não, pais, levantem a bandeira da disciplina, da correção em amor, como diz a Bíblia. Mas corrijam seus filhos, discipline os seus filhos e os ganhem para Cristo Jesus. Quarto lugar, ele foi um pai conivente. Eli não apenas deixou de corrigir seus filhos, ele se tornou participante dos pecados dos filhos. E a Bíblia diz que ele morreu pesado. Sabe por quê? Olha o que diz aí no verso: para tu e eles vos engordades das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Também a carne que seus filhos haviam tomado inescrupulosamente do sacrifício. Eli aceitou o estilo de vida que eles levavam. Eli se tornou parceiro dos pecados dos filhos. Quando você é conivente com o pecado do seu filho, você unha e carne com ele. Você é parceiro com ele. Corrigir o seu filho, tirar o seu filho do erro, disciplinar o seu filho, colocá-lo de castigo quando é necessário, isso é prova de amor. Isso é prova de zelo, é prova de cuidado, é prova de ensino para que ele se transforme em um homem. Aprenda a ouvir não primeiro de você. Você mamãe, você papai, quando diz não para o seu filhinho, ele lhe dá um tapa na boca e você acha lindo, cuidado. Porque amanhã quando o professor dizer não, ele vai dar um murro na cara do professor. Quando na rua o policial abordá-lo e falar algo com ele, ele disser não, o policial disser não para ele, ele vai dar um murro na cara do policial. Se ele acertar, coitado. Se ele não acertar, coitado também. Mas você, pai, tem a obrigação de não aceitar primeiro esse tapinha do seu filhinho de 2 anos, esse tapinha do seu filhinho de 3 anos, porque amanhã ele vai querer bater em todo mundo, porque ele aprendeu a bater no pai e o pai não reagiu. Quinto e último lugar, Eli foi um pai passivo ao fatalismo. Talvez aqui o momento mais triste da história de Eli, o momento mais triste da pregação de hoje, eu gostaria de ler para você. Capítulo 3, verso 18. Quando Samuel está ouvindo o chamado de Deus, quando Samuel, nós vamos ler alguns versículos antes e depois a gente lê o 18. Mas olha o que está no versículo 12. Samuel está dizendo para Eli o que ele ouviu. Primeiro ele ficou quieto, com medo de falar, mas Eli, como era sensível à voz de Deus, ele diz: não, filho, fale para mim, eu quero ouvir o que Deus falou com você. E Samuel diz, olha no verso 12: nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa de quê? Do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Olha bem, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família dele: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel fica deitado até de manhã, não abre a boca, fica quietinho, com medo de falar, né? Mas Eli o chama e diz: Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel. No verso 17, Eli perguntou: o que é que o Senhor lhe disse? Olha que Eli estava ciente que Deus estava falando com Samuel. Não esconda de mim
Samuel então abre a boca no verso 18, lhe conta tudo, não escondeu nada, e a resposta de Eli é a seguinte: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Esse é o texto tema da nossa mensagem. Sabe o que foi que Deus achou melhor em fazer? A gente vê aí nos versículos que se seguem, a partir do verso 1 do capítulo 4, que os filhos de Eli morrem. A arca do Senhor é tomada, a arca da aliança, está aí no verso 4, mandaram trazer a Siló, a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança, né? Mas aí, ao decorrer do texto, você vai ver que lá embaixo, vamos lá para o verso 11, a arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Você vai ver que aqui a promessa de Deus se cumpre. No mesmo dia os 2 filhos morrem. Agora veja o que acontece com Eli, a partir do verso 17. Naquele mesmo dia um benjamita correu da linha da batalha de Siló, onde morreram os filhos de Eli. Correu lá e foi conversar com Eli. Eli estava sentado à sua cadeira ao lado da estrada. Olha bem, estava preocupado, pois em seu coração ele temia pelo quê? Não pelos seus filhos, mas ele temia pela arca de Deus. Presta bem atenção nisso. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade toda começou a gritar. Eli ouve os gritos e pergunta: o que significa esse tumulto? O homem corre para contar tudo a Eli. Olha bem agora aqui, Eli tinha 98 anos de idade, os seus olhos estavam imóveis, ele já não enxergava bem, já estava bem de idade. E o homem diz: olha, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. E Eli perguntou: o que é que aconteceu, meu filho? Presta atenção nisso aqui. 17, o mensageiro responde: Israel fugiu dos filisteus, houve uma grande matança entre os soldados, também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Agora veja o 18, a reação de Eli. Olha o que acontece, os filhos morrem e a arca de Deus tomada. Lembra que lá em cima ele disse que ele estava preocupado com a arca? Verso 18, quando ele mencionou a arca de Deus, não foi os filhos dele, a arca, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois ele era velho e pesado. Não foi quando ele soube que os filhos morreram: oh, meus filhos, não, ele choca e cai quando ele sabe que a arca de Deus foi tomada. Verso 19, não para aí. A sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar luz. Quando houve a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro, seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto, deu à luz, mas não resistiu às dores de parto, morreu também. E enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu o nome ao menino de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. Meus queridos, se você prestou bem atenção neste sermão, você entendeu que a glória de Israel, de um povo, ela foi tomada simplesmente porque Deus prometeu ao seu profeta que ele os destruiria. Deus prometeu ao profeta que destruiria a sua família e a descendência. Antes de Eli já havia um profeta, seu pai e outros sacerdotes, melhor dizendo. Eli era sacerdote, os filhos de Eli já eram sacerdotes. Deus tinha prometido a linhagem toda da família de Eli, que eles seriam sacerdotes. Mas aqui é interrompido. Por quê? Porque Eli não cuidou dos seus filhos, e os seus filhos blasfemaram e profanaram o que era sagrado.